Já vem a questão. Deus nos reconcilia consigo mesmo em Cristo. O porquê que Deus não pode vir ao mundo? O porquê que Deus não pode ser homem? Por que Deus não pode ser homem? Nós já dissemos, de acordo com Números 23, versículo 19, Deus não é homem, não é homem. Não sei se consegue me ouvir. Diz Deus não é homem. Agora vamos para a resposta. Por que não pode ser homem? A mesma Bíblia diz, para que minta, para que minta. Deus não é homem para que minta. E depois diz assim, nem filho do homem. Deus não pode ser filho do homem para que se arrependa, para que se arrependa. É a Bíblia que estamos a ler. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não confirmaria? A resposta sua, que precisas tanto, é esta. Deus não pode ser homem porque homem é defeituoso. Agora vou te levar para o próprio Cristo, o que é que ele diz? Marcos 18, versículo 19, né? Marcos 10, versículo 18. Jesus respondeu: Por que vocês me chamam de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. O nosso irmão cristão está a defender a divindade de Cristo. Eu quero ajudar a esclarecer os equívocos do muçulmano ou do islamismo. Embora, diga-se, sua intenção de reduzir Cristo a profeta, igual que Maomé, é inútil. Porque as escrituras sagradas têm Cristo como Deus, começando pelas profecias do Isaías. Isaías é um profeta muito conhecido por eles. Ele diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Portanto, Emanuel do hebraico significa Deus está conosco. Cristo é Deus e Maomé é simplesmente homem. Vamos ao texto que eles selecionaram, que é o texto de Número, capítulo 23, verso 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Esta é a passagem de Número, capítulo 23, verso 19. Este texto, no seu contexto, está a exaltar o poder de Deus, capaz de usar o próprio inimigo para abençoar o seu povo no lugar de o amaldiçoar. Este texto não é para provar ou não a divindade de Cristo, mas sim não só exaltar o poder de Deus, mas também a integridade do seu caráter comparativamente com o caráter do homem. Na nossa Bíblia, diz assim a respeito de Jesus, que tendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, versos 6 a 7. Eu vou repetir as escrituras sagradas. Que sendo em forma de Deus, está a se referir a Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 6 a 7. Agora vamos analisar outro texto que foi citado aqui.
já vemos o que as escrituras estão a falar de Jesus em relação à sua divindade. Marcos 10, verso 18 foi citado. Ele diz assim: e Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Será que esta passagem Jesus está a negar a sua divindade? Não. E por quê? A Bíblia não se interpreta com textos isolados, mas sim de acordo com o contexto. Jesus está a falar com alguém que ele conhece, sendo Deus. Sendo Deus, Jesus, ele conhece com quem está a falar. Esta pessoa com quem ele está a falar diz que ele é bom. Mas esta pessoa não sabe que Jesus é Deus. E sabe também que a mesma pessoa ignora sua divindade. Por isto, Jesus faz uma pergunta penetrante para levar esta pessoa a refletir na implicação de suas palavras. Ele diz assim: por que me chamas bom? É uma pergunta penetrante para levar esta pessoa a refletir na implicação de suas palavras. Pois saber quem Jesus era de facto não era coisa de pessoa carnal. Era preciso ser espiritual para você discernir que estás diante do Messias. Certo dia, Jesus perguntou a seus discípulos o que as pessoas diziam que ele era. Alguns diziam João Batista e outros Elias, mas outros um dos profetas. Depois perguntou aos próprios discípulos: só um que acertou. O Pedro que disse: tu és o Cristo, que significa ungido ou escolhido. Este termo é o equivalente em grego da palavra hebraica Mashiach ou Messias. É para dizer que a pessoa que falava com Jesus o tinha como uma pessoa qualquer. É daí a repreensão por chamá-lo de bom. A pensar na bondade do próprio homem que o perguntou. A Bíblia conta: o jovem se retirou triste, porque percebeu que, embora tivesse se dedicado a guardar os mandamentos, não cumpria o primeiro e o maior mandamento, o de amar o Senhor Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma e de toda a sua força. Mateus 23, 37 e 38. Pois as riquezas do homem eram mais valiosas para ele do que Deus e, portanto, ele não era bom aos olhos de Deus.